Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023. Nós estamos no quarto trimestre, estudando sobre o seguinte tema: Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Lição número 4. Missões transculturais no Novo Testamento. Para a nossa meditação de hoje, o texto escolhido está em Mateus 28 e 19, que tem por título A Clareza da Grande Comissão no Novo Testamento. Está escrito assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, sem dúvida nenhuma, esse aqui é um dos textos mais conhecidos do povo do Senhor, né? E se no Antigo Testamento a ordem missionária, a comissão, né, estava, como nós dissemos na semana passada, como que oculta, como que velada, né, como nós falamos, no Novo Testamento não. No Novo Testamento, a comissão, que nós chamamos de grande comissão, é revelada, ou seja, é explicitada. Ou, como está escrito aí no título, é clara, né? É clara, foi dita com clareza. Existe uma ordem evidente, explícita, transparente para o povo do Senhor, para que nós vamos e façamos discípulos de todas as nações, né? É tão clara que quando nós olhamos essa, essa tradução em português e comparamos com outras, né? Nós olhamos, por exemplo, outras versões ainda em português também vão falar, vão pegar a NVI, por exemplo, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ou na nova tradução, na linguagem de hoje, né, que diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Repara então, eu peguei aqui traduções em português diferentes, de épocas diferentes, de comissões de tradução diferentes, né? E elas chegaram à mesma mensagem, que existe uma clara ordem do Senhor Jesus para que vamos e façamos discípulos. Não é diferente em outras línguas, como por exemplo no espanhol ou no inglês. No inglês, peguei aqui uma versão mais recente, né, que fala também para ir. Go and make, olha lá, vão e façam discípulos de todas as nações também. Interessante que no espanhol, uma versão famosa, né, chamada Reina Valera, né, diz assim, diz para ir a todos os gentiles, ele fala gentiles, a todos os gentiles, que é uma palavra aí antiga para dizer a todas as gentes, a todos os povos, a todas as nações. Então existe uma ordem explícita, seja em traduções diferentes do português, seja em outros idiomas, né? Deixando mais uma vez evidente que a grande comissão foi dada com clareza pelo Senhor Jesus para todos nós. Nós temos esse trabalho, né, de levar o Evangelho para todos. E aí, complementando esse texto que nós lemos hoje, fala de ensinar todas as nações, né? Ou fazer discípulos de todas as nações, de todas as gentes, né? Então veja, nós temos o trabalho de ir e fazer
discípulos. Fazer discípulos. Fazer discípulos é muito mais do que batizar, né? Então nós temos que parar para pensar um pouco no seguinte: daqueles que nos ouvem, daqueles que levantam a mão, daqueles que, como se diz popularmente, aí, aceitam Jesus, né? Ou seja, daqueles que se entregam para Jesus nos cultos públicos, por exemplo, ou nos trabalhos de evangelização em praças, em ruas, e coisas assim, dessa quantidade e vai lá e é batizado nas águas, quantos ficam? Quantos permanecem? Então a pergunta que nós devemos fazer em relação a esse ID, a esse trabalho, a esse resultado de trabalho, não é quantos foram batizados, né? Mas sim quantos permaneceram. Porque o trabalho de evangelização se completa nesse ato de doutrinar os que se converteram. Ou seja, ensinar, fazer discípulos, né? Fazer discípulos é algo que demanda tempo, que exige tempo, né? Dá trabalho, é preciso gastar tempo fazendo discípulos, né? Fazendo imitadores de Jesus, seguidores de Jesus, certo? Então, o texto é claro e o nosso trabalho é claro também. É fazer discípulos, é ensinar dá trabalho. É uma atividade longa, demorada, né? De ensinar ali, pegar na mão, mostrar como se ora, ensinar como se ora, por que que se ora, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, como nos relacionamos, o que que é a igreja, para que que serve a igreja, como se organiza a igreja, o que que é oferta, o que que é dízimo, etc. Enfim, as doutrinas básicas, o batismo, o poder de Deus, o mundo vindouro, as últimas coisas, ou seja, isso leva um tempo. E é preciso que nós, que recebemos essa ordem do Senhor, façamos isso. Sem dúvida nenhuma, a escola dominical é o melhor lugar para isso, como ensinava o pastor Antônio Gilberto, que deixou essa lição, né, de que a escola dominical evangeliza enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza. Para finalizar a nossa meditação de hoje, irmãos, eu queria só fazer uma menção aqui ao final do versículo que nós lemos na leitura de hoje, porque diz assim: batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu destaco isso aqui, esse ponto final aqui, apenas como um complemento mesmo, porque aqui nesse texto é a única menção que deixa bem evidente, bem claro, que a fórmula do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, essa fórmula só é usada no batismo, né? Essa fórmula não é usada nas orações que nós fazemos diariamente, corriqueiramente. Então, as nossas orações na igreja, em casa, em apenas mentalmente, antes das refeições, ao acordar, ao sair, enfim, as nossas orações em geral são feitas em nome de Jesus, dirigidas ao Pai, como disse o Senhor Jesus, né? Vós orareis assim, Pai nosso. Então, nós nos dirigimos ao Pai em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. E essa fórmula aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Essa fórmula é só para batismo, não é para as orações triviais, comuns, diárias, frequentes, certo? É o que está escrito aqui e é o que está escrito na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.